Alô, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em nossa resenha literária em algum lugar do jardim, e sempre semanalmente às 20 horas. Estamos aqui na companhia do meu querido amigo Silvio Mariano, que é o presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no bairro da Madalena. Pessoal, então, em algum lugar do jardim, traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim da noite de hoje, eu trago para vocês essa obra notável de Carlos Embaçaí, Religião. Religião. Carlos Embaçaí, esse grande e querido expositor e escritor do movimento espírita do Paraná, já desencarnado, escreveu tanto sobre o espiritismo que ele era considerado o Ernesto Bojano brasileiro, né? E o Carlos Embaçaí, pai, não confundir com outro também expositor, escreveu alguns livros, Carlos de Brito Embaçaí, que é o filho do velho Carlos Embaçaí. Olha aqui a fotografia do Carlos Embaçaí, pai, né? Eis aqui o grande polemista do espiritismo. Polemista não porque queria fazer polêmica, não. Ele tratava com acuidade, com a luz no raciocínio, os temas mais intrincados, os temas polêmicos, né? Então, luarizando tudo, lançando luz, por isso o grande polemista do espiritismo. Mas aqui na obra Religião, ele trata das várias etapas da história, né? De todas as religiões do mundo, né? Desde o budismo, do zoroastrismo, é claro, entrando também aqui na religião ocidental, nas vertentes do cristianismo, mas ele trata também dos grandes profetas missionários que vieram em cada tempo, em cada religião, como Moisés, Buda, Zoroastro, Lao Tse, Confúcio, Jesus. Então, é uma obra formidável e ele é uma linguagem fagueira, correndo solta, fluindo, muito agradável ler e aprender com o querido Carlos Embaçaí, pai da obra Religião. Pessoal, eu só quero dizer aqui, quando a gente traz um autor desse, né, que respeita a base kardeciana, não é? Porque o edifício kardeciano realmente é a base. Por isso que precisamos sempre estudar Kardec. Kardec é sagrado, sagrado da nossa reverência à verdadeira essência espírita, mas sempre trazemos aqui autores que coadunam com a base kardeciana. Né? Kardec é como a grande casa, o grande edifício. E entram outras obras, né, desse edifício, né, como Chico Xavier tão bem definiu, né, que Kardec é a base de um edifício que não teria fim. E esse edifício vem agora. Isso aqui não vai nunca de encontro à base lidimamente espírita. Né? Então está aí Carlos Embaçaí, o Ernesto Bojano brasileiro, livros notáveis, já muita coisa boa ele escreveu, e sobre religião, dá um show, abordando as religiões do mundo, os grandes religiosos missionários, e que também ele considerava como médiuns. Bom, falei médiuns, e religião, e missionários. O que será nessa temática também que o Silvio Mariano nos trará na noite de hoje? Eu estou curioso, acho que vocês também. Silvio Mariano, com aquele jeito dele, né? Silvio é de um carisma, de uma empatia, né? O Silvio entra com aquela persona que é uma personalidade maravilhosa, Mestre Encarnação, é uma persona, Silvio Mariano, mas é um querido amigo de outras eras, de príncipes eras, de outras vidas, né? Que a gente se reencontrou e Silvio, com esse conteúdo dele, vamos
aproveitar deste grande cabedal do meu amigo Silvio. Pessoal, então, já vou entrar aqui na salinha para ver o que é que o Silvio traz para a nossa resenha literária da noite de hoje, ok? Vamos lá. Como eu sempre digo, é num piscar de olhos, como dizia o professor Raimundo, né? Vapt-vupt, né? Vamos lá. Bem, meus queridos amigos, irmãos, como eu falei, é um piscar de olhos. Já estamos aqui com o nosso querido amigo Silvio Mariano. Silvio, querido, boa noite. Qual é a surpresa que você vai nos trazer na noite de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite, meus amigos que nos acompanham. Os comentários da noite de hoje será o livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. Esse livro é um livro que eu recomendo a todos, principalmente aqueles que têm uma religião, que são católicos, principalmente os católicos, porque a referência é maior, mas, lógico, não impede de que de outras religiões possam ler esse livro, porque a mediunidade está em toda parte. Esse trabalho aqui, Clóvis Tavares, faz uma análise da mediunidade de Santa Teresa d'Ávila, Santa Brígida, Santa Catarina, Santa Margarida Maria Alacoque, a mediunidade de Santa Clara de Montefalco, de Dom Bosco, de João Batista Maria Vianney e outros. Então, para ele, esse livro foi um livro póstumo, porque ele não chegou a ver, porque ele desencarnou um pouco antes, e ele gostava muito de biografia. Para fazer esse livro, ele praticamente comprou 200 livros sobre biografia de santos. Esse livro aqui, eu tenho alguns amigos muito católicos, que eu dou exatamente para eles de presente, porque mostra um referencial que muitas vezes as pessoas botam muita dificuldade do espiritismo e mostra a beleza do espiritismo, mostrando que o espiritismo está impregnado desde o próprio início dos próprios evangelhos, dentro da própria Igreja Católica, e hoje de uma maneira mais simples, mais harmônica, através do espiritismo, mostrando que não tem mistério. Por exemplo, no caso de Dom Bosco, aqui como referência desse livro, Dom Bosco conversava com uns amigos espirituais que conversavam com ele. Nós sabemos que Dom Bosco, para quem não sabe, foi ele que teve uma premonição de que no paralelo onde está situado Brasília, seria construído essa capital brasileira, da República. E o próprio Juscelino Kubitschek, quando foi presidente, ele exatamente achou por bem de colocar todas as suas energias para que fosse construída a cidade de Brasília. Então, foi uma premonição no paralelo que ele, inclusive, dizia e dava informação que ia nascer uma nova, um novo caminhar da humanidade através de uma nova programação, de que essa cidade ia ser grande referência para o mundo. Nós temos, inclusive, saber que Brasília, a cidade de Brasília ela foi construída onde é Brasília, uma localidade que tem muito cristal. A gente não sabe, mas pelo menos diz as coisas importantes de que o cristal pode dar, etc. Então, Brasília foi feito, vamos dizer assim, com esse perfil. Nós temos a questão do próprio Dom Bosco, ele foi um grande educador, e como educador, ele exatamente, às vezes, ele fazia referência, até um jovem que fazia parte lá do ensino com ele, muito animado, ele dizia, olha, fulano de tal, amanhã estará aqui no caixão. Ele já sabia que estava se desprendendo. Então, são informações que eu recomendo
aqueles que têm um certo preconceito em relação à mediunidade, mostrando que a Teresa d'Ávila, essa grande doutora da igreja, era uma grande médium. Então, com isso, esse estudo, inclusive, uma informação que eu tive é que Dona Hilda, que foi a esposa dele, que é a esposa dele, que está encarnada, praticamente colaborou vamos dizer, um somatório de informações, porque ele pegou 200 biografias, mas precisava alguém ir lendo, observando, para trazer todas as informações indispensáveis aqui para esse livro. Então, eu recomendo esse livro. Hoje, a publicação está sendo feita pela editora da Federação Espírita Brasileira, pela FEB. E veja bem, nessa edição aqui, eles editaram 10 mil volumes, que aqui no Brasil, 10 mil volumes já se considerado um best-seller. Antigamente, esse livro era publicado, que eu também tenho uma capa mais antiga, pela IDE, Mediunidade dos Santos. Então, é um estudo de ler e meditar. E nós sabemos que, normalmente, quem compra esses livros aqui são religiosos, padres, que eles têm essas informações, eles querem ficar esclarecidos, porque eles se deparam nas próprias paróquias dele, pessoas com fenômeno mediúnico, ninguém pode desconhecer. Silvio, querido, você se referiu aí à Dona Hilda, a esposa do Clóvis, já, mas tem uma pessoa que foi muito importante na mocidade, na juventude, na vida também de Clóvis Tavares, que foi a Nina Aroeira, né? Você podia falar algo para a gente sobre Nina Aroeira? Nina Aroeira teve uma ligação inicial com Clóvis Tavares, porque todos pertenceram ao Partido Comunista. Então, o que aconteceu é o seguinte: Dona Nina Aroeira era noiva de Clóvis e teve, vamos dizer assim, ficou doente. Então, ela, durante a doença, encontrou uma pessoa que ela foi falar, que era muito respeitado em Campo de Goytacazes, vovô Vigílio. Ele começou a falar com ela sobre o Evangelho, que ele era espírita. Foi abrindo horizontes. E ocorre que ela foi pegando alguns livros, que era uma pessoa muito culta, ela escrevia em jornais, uma pessoa muito preparada, e foi abrindo horizontes, e ela praticamente entrou, depois de um certo tempo, disse para o Clóvis Tavares: "Ó, Clóvis, eu posso me considerar espírita. Eu estou vendo que tem um pouco de dia na Terra, estou muito doente." E logo em seguida, ela, por conta dessa doença, desencarnou jovem. E essa ligação, ela pegou alguns livros que ela tinha lido e repassou para Clóvis. O Clóvis também começou a se reintegrar na leitura. E ele, como estava insatisfeito com as determinações partidárias do PCdoB e tal, ele foi se deixando de lado e se integrando ao Espiritismo. Então, chegou a época de que Clóvis se desvinculou e se integrou em corpo e alma ao Espiritismo. Começou a conhecer, vamos dizer assim, Chico Xavier, começou lendo aqueles poetas, tocou muito a ele, Guiar Junqueiro, Castro Alves, de Parnaso de Além Túmulo, e daí em diante ele começou visitando, ele vinha lá do Rio, lá do interior de Campos, para Pedro Leopoldo, tornou-se muito amigo de Chico. Ele era um homem de alta capacidade intelectual, começou ajudando a Chico, tornaram-se amigos íntimos. Inclusive, depois deve saber, por orientação do próprio Chico Xavier, que ele tinha passado 1000 anos na Igreja Católica. E nessa atual encarnação, ele tinha abraçado. Chegou o momento de despertar. Então, nós temos aí esses comentários da nossa querida Nina Aroeira, que, inclusive, há quem diga
que Chico Xavier, sendo orientado pela Nina Arueira, lógico que com a morte de Nina, ele sentiu muito. E Dona Hilda, ele antes tinha fundado uma escola de Jesus Cristo, antes para a parte só de evangelização, e depois foi se integrando à escola, uma escola propriamente dita. E Dona Hilda parece que fazia parte da escola. E dizem que Dona Nina Arueira foi inspirando. Veja bem, porque é muito difícil uma mulher que vai para o mundo espiritual, vendo que aquele companheiro ficou na Terra e precisava de uma pessoa, vamos dizer assim, de alto nível, pelo menos de entendimento, de compreensão, e que ele, pela idade, precisava ter uma companhia, casar. Então, a própria Nina, e através do próprio Chico Xavier, assim, inspiraram a Dona Hilda, foi quase assim como o intermediário, para daí sair o namoro, e eles se casaram e tiveram, posteriormente, 5 filhos. Silvio, uma coisa que eu fico impressionado é que Dona Hilda, a vida toda, ainda hoje, se refere a Nina Arueira com muito carinho, né? Sem nenhum ciúme, né? Com muito carinho, a noiva do seu marido, né? E vou dizer uma outra coisa, que eu não sei se você sabe, que Clóvis Tavares foi sepultada no mesmo local, na mesma sepultura de Nina Arueira. Quer dizer, a própria família, veja que entendimento. Você podia dizer, não, foi noiva dele, não quero nem saber. Não. Sepultaram lá, talvez possível, num túmulo, e o próprio Clóvis Tavares. Quer dizer, veja que vinculação, aí é onde está a base do amor. Quer dizer, o amor perfeito, de uma certa neutralização, que não havia impedimento nem dificuldades. Então, não só ela, como também os filhos de Dona Hilda, têm uma maior ternura por Dona Nina Arueira, espírito. Meu amigo, aí o Clóvis casa com Dona Hilda, graças a Deus, já, uma mulher maravilhosa, vai ter os filhos, mas eu queria saber, Silvio Mariano, uma informação, pouca gente sabe dessa informação, viu? Você podia contar para a gente a relação do espírito Santos Dumont, o pai da aviação, né? Do 14 bis, com Clóvis Tavares, Silvio? Olha, é o seguinte, dizem que havia uma vinculação de Dona Nina Arueira com um personagem assim, fictício, como se fosse um marujo. Então, ela dava até o nome desse marujozinho, etc. E, posteriormente, foi informado por Chico Xavier que havia uma vinculação de reencarnações passadas. Santos Dumont cometeu suicídio. E tinha lógico que a lei divina é programada. E ele teria que voltar, mas possivelmente com aquele compromisso de resgatar aquele passado dele. Então, ficou acertado que Santos Dumont voltaria na condição de filho de Dona Hilda. Não sei, o próprio Santos Dumont disse que não sabia se ele seria o primeiro, o segundo ou terceiro filho, mas seria filho dele. Só que ele nasceu na condição de filho do primeiro filho, primogênito. Ocorre que, com o passar do tempo, um menino saudável, muito bonitinho, chamado Carlos, até 2 anos, estava muito bem. Ela fez, inclusive, o próprio Clóvis, comentando com o Chico, e disse, olha, Santos Dumont, que está reencarnado como Carlos, está uma aparência linda, eu acho que não vai, pelo menos nessa reencarnação, não vai dar aparência de que vem sob forma de resgate. Aí Chico disse, olha, a misericórdia divina é grande, a gente não pode determinar, saber o que pode ocorrer. Só que com 3 anos de idade, ele estava num velocípedezinho, pequenininho, quer dizer, uma coisinha mínima, e ele caiu desse velocípede. Então, essa queda fez com que desse uma ruptura na coluna, e ele ficou paraplégico. Mas era por conta do suicídio. Ele ficou durante 17 anos
como paraplégico, com muita atenção da família. E ocorre interessante um fato. No dia da morte de Santos Dumont, normalmente lá em Campo de Goytacazes não tem base aérea nenhuma. E na hora que o caixão estava saindo da casa de Clóvis, a Esquadrilha da Fumaça começou fazendo uma revoada em cima do cortejo, mas ninguém sabe o que foi que houve. O que é que tinha, porque não havia aniversário da cidade. Santos Dumont é patrono da aviação. Então, o CELS promoveu a sua libertação como alguma coisa que foi no meio daqueles militares ligados ao grupo, a Esquadrilha da Fumaça, de uma apresentação nessa cidade, que ninguém sabe, que só pode ter sido uma coisa celeste. Então, foi uma marca muito interessante. E diz que alguém dizia assim, parece até que Santos Dumont morreu. Alguém comentou, ninguém esperava. Ver um bocado de avião fazendo, vamos dizer assim, piruetas, descendo, aquela coisa bela, que é a Esquadrilha da Fumaça. Eu mesmo, desde criança, eu sempre fui muito fã. Então, chama a atenção de muita gente. E o pessoal dizia assim, alguém comentou lá, disse, parece até que morreu Santos Dumont. Quer dizer, houve a intuição de alguém que estava no sepultamento, lembrando que podia ser uma homenagem a Santos Dumont, e que possivelmente foi essa homenagem. Então, é mais um adendo aí dado em termos de informações. Impressionante, impressionante, Silvio. Mas, meu amigo, veja bem, a gente sabe que houve um momento na vida do Chico Xavier que até por causa da família dele, para dar mais paz à família, não é? Ele saiu de Pedro Leopoldo, foi para Uberaba, não é? Mas depois, ô Silvio, é verdade que Chico teve a ponto de ir morar em Campos dos Goytacazes, lá na Escola Jesus Cristo? Olha, é o seguinte, Chico Xavier, pela amizade com o Clóvis Tavares, ele já sabia da demanda, que não é fácil. Imagine, a gente tem hora que fica já, de tanta tarefa numa casa simples. Imagina Chico Xavier, que as pessoas ficavam na frente da casa dele, querendo falar com ele de todo jeito. Então, o Chico foi convidado por Clóvis para ir para uma praia chamada Tafona, lá próximo de Campo do Goytacazes. Ele passou 10 dias, disse que Chico parecia que devia estar no céu. Uma área, vamos dizer assim, uma praia de pouca gente, isso há 40, 50 anos passados. Depois, tem até fotografia de Chico Xavier de calção. Mas é que você não pode até imaginar um negócio desse. E segundo lá, ele aproveitava para fazer, ele não parava, ficava escrevendo, Clóvis já levava para essa casa de descanso, colocava páginas de papéis e caneta para fazer qualquer anotação, e ele se sentia extremamente feliz. Ele, inclusive, deu informação para Clóvis que aquela praia era que tinha um portal para o nosso lar. Você veja que importância. Então, ele ia e depois ele voltava para a cidade de Campos. Rapaz, o Clóvis Tavares levou o Chico Xavier, mas o Clóvis Tavares, você se lembra disso, levou também o Pietro Baldi. O Clóvis Tavares tinha esse cuidado de levar esses homens especiais até a Tafona, né? É porque eu acredito que já foi depois que Chico disse a ele que era um portal para o nosso lar. E ele foi amicíssimo de Pietro Baldi, com obras monumentais. No caso de Clóvis, ele dizia que Pietro Baldi era uma pessoa, um estudioso, um místico, que só daqui mais algum tempo é que as pessoas iam entender, porque no momento era, vamos dizer assim, algo de muito elevado que as pessoas não davam para absorver. Então, ele foi tradutor, companheiro, viajou com Pietro Baldi pelo Brasil todo.
Ele, lá na época, lá em Campo de Goytacazes, abriu um curso de italiano, porque já que o Pietro Baldi é italiano, o povo aprendeu italiano para conversar com Pietro Baldi, que Pietro Baldi só falava italiano. Depois é que ele aprendeu português, a lá italianada, na pronúncia. Mas você vê a grandeza dele. Então, numa dessas vindas, desses 10 dias que maravilhoso Chico passou lá em Campo quer dizer, em Atafona, em Campo de Goytacazes, ele psicografou um livro, Escola de Luz, que é um livro que, inclusive, está na obra de Oceano Vieira de Mello, que ele fez uns DVDs ligados ao trabalho de Clóvis Tavares. Ele tem um grande admirador de Clóvis Tavares. Então, no caso de Chico, sentia tão aconchegado à casa de Clóvis, que ele um dia falou com Clóvis que estava pensando de deixar Uberaba e vir morar lá juntamente com Clóvis Tavares, na casa. Ele disse até a ele, que está aqui numa entrevista do filho e Dona Hilda, dizendo, olha, façam lá no final do muro um quartinho para mim, tudo isso que é detalhe. Mas eu acho que depois foi analisado, o mundo espiritual é muita responsabilidade. Via que se talvez Chico se deslocasse para o Rio, ia ter uma briga comercial logo da cidade de Uberaba, que ia cair muito o movimento econômico da cidade, desde hotéis, desde pessoal que fazia, vamos dizer assim, aquelas comitivas para visitá-lo. Então, você sabe que, praticamente, essas coisas a gente pensa que é simples, é Chico sair. Mas uma coisa dessa gera uma série de dificuldades em vários sentidos, daqueles que vivem em função disso, que não pode ser criticar, de pessoas que, vamos dizer assim, os próprios uberabenses, que ia ficar com uma grande mágoa de Chico sair para outra cidade. E depois ele disse, mais tempo depois, ele disse, olha, eu vou continuar lá em Uberaba porque eu não quero criar problema para vocês. Porque você veja o seguinte, no final, iam dizer que o próprio Clóvis Tavares tinha feito uma lavagem cerebral em Chico, a ponto de levar ele de uma cidade para outra. Então, nós agradecemos muito essa amizade, porque dessa amizade saiu aquele livro dele, 30 anos com Chico Xavier. 30 anos com Chico. Teve aquele Amor e Sabedoria de Emmanuel, que é um clássico. E, além do mais, que pouca gente sabe, é que o Clóvis Tavares produziu muitos livros infantis ligados à evangelização, que é uma coisa tão importante. Que nós sabemos, às vezes, inclusive hoje no movimento espírita, algumas pessoas querendo tirar Jesus do espiritismo. E, nessa época, ele já comentava com Chico Xavier, com a Clóvis, que no dia que tirasse Jesus do espiritismo, ele estaria fora. Ele estaria com Jesus. Né? Então, são essas belezas, essas informações, esse algo mais, que a gente vê que é por isso que o livro, eu me lembro que Emmanuel proibiu o Chico proibiu mesmo, acaba com esse negócio de materialização, porque o livro é que é importante. Porque se não fosse esse livro, a gente não estava pegando informações de Chico Xavier, quase 550 hoje livros, parece que já é editado por Chico, catalogado, 550 livros, pois. É muita coisa. E Clóvis Tavares, que ele, inclusive, segundo informações, ele ia desencarnar jovem, ele ia desencarnar com uns 40 anos. E doutor Bezerra arranjou uma moratória, ele aparentemente partiu com 60. Meu amigo Silvio, adorei esse programa de hoje. Rapaz, quanta informação importante, né? Instigante, impressionante, e pouca gente hoje fala sobre Clóvis Tavares, a Escola Jesus Cristo, e você trouxe aí revelações que eu não ouço facilmente por aí, né? Amigão, missão cumprida, mais uma missão cumprida, não é? Exatamente. Não é isso?
Você está satisfeito? Você está satisfeito com essas resenhas semanais, tá? Para mim é até um aprendizado, porque eu vou pegando outras coisas, eu vou pegando em outros livros para repor, para repassar para os amigos. A sua freguesia agradece, viu? A sua freguesia somos nós. Somos nós. Silvio, vamos lá, olha, semana que vem, mantém o sarrafo onde está, viu? Não pode diminuir. Onde está, aumente o sarrafo, viu? Um abraço, querido, viu? Abração. Muito obrigado a todos. Tá.